Muito bem, estamos no ano novo, mas hoje vamos falar sobre um tema histórico: mulheres cuidadoras. Apesar de o cuidado ser ao mesmo tempo trabalho e direito, todos nós temos direito ao cuidado, mas também o cuidado deve ser visto como um trabalho. Mas todos os estudos mostram que as questões relativas ao cuidado são grandes desafios para mulheres e suas carreiras. E é sobre isso que nós vamos falar aqui e sobre alguns aspectos do feminino em relação ao cuidado. Muito bem, você está no Conexão Cast, o podcast do Conexão Mulheres Criativas, e eu estou aqui ao lado das minhas parceiras e da nossa super convidada, primeira do ano, que vocês vão conhecer. Minhas parceiras, Tanda Macedo e Dani Mafra. Olá, eu sou Tanda Macedo, cantora e compositora, líder criativa, mãe e psicóloga. Estou aqui hoje nesse bate-papo super especial, passando a bola aí para a Dani se apresentar para vocês. Oi, gente, feliz 24. A gente está aqui num dia muito especial. Eu sou Daniele Mafra, executiva em ESG e líder criativa. A gente está aqui com um bate-papo mais especial e para abrir esse ano aí com a convidada que vai trazer luz mesmo para esse conceito tão importante para as mulheres, né, para nós mulheres. Muito bem. E aí eu quero passar, então, a câmera, a luz, o holofote para a nossa convidada de hoje. Bárbara, seja muito bem-vinda. Obrigada. Obrigada pelo convite. Eu estava ansiosa pela sua vinda, porque esse é um tema que eu tenho falado muito. A gente estava conversando nos bastidores sobre isso. Tenho estudado bastante, é um tema que me afeta. E ter você aqui hoje, para mim, é uma coroação de todo esse levantamento aí feito ao longo desses últimos tempos. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito bem, e aí deixa eu ler um pouquinho aqui, deixa eu apresentar para vocês que não conhecem ainda a Bárbara. A Bárbara de Melo Ribeiro Dantas é potiguar, Bárbara de Melo Ribeiro Dantas Potiguar, comunicadora social com habilitação em publicidade e propaganda, atualmente cursando pós-graduação em políticas públicas e gestão em serviços sociais, idealizadora e gestora do Instituto Jacintas, primeira OSC do Estado que acolhe mulheres cuidadoras parentais informais, com escuta afetiva e multidisciplinar para mulheres que são cuidadoras parentais informais em vulnerabilidade. Também militante da causa e cuidadora parental informal, idealizadora do Movimento Nacional das Mulheres Cuidadoras no Brasil. Atuou também por 15 anos no mercado como profissional de marketing e na produção cultural e de RTV. Muito bem. Fale-nos aí sobre este tema. Para mim, é algo... A gente falava, inclusive, nos bastidores sobre isso. A questão do cuidado é sempre visto ou de uma maneira muito romantizada, né, ou vista como algo natural do feminino. Mas, na realidade, há uma grande sobrecarga. Existem vários estudos que falam sobre isso, da sobrecarga das mulheres que... justamente por essa naturalização, herdam, né, o dever de cuidar. A obrigação. A obrigação de cuidar. E a Oxfam, que é uma organização que trabalha contra as desigualdades, ela fala que são 19,5 bilhões de horas no mundo de mulheres dedicadas ao cuidado. E aí, como é que é isso, Bárbara? Como é que surgiu essa temática para você? Como é que você se enveredou aí, né? O Jacintas tem 3 anos aí, né? Já. Isso. Como é que foi essa história? Conta pra gente. Bom, mas essa história não é tão simples, né, de contar, porque eu acabei sentando nessa cadeira, né? Então, sempre tive muita liberdade na minha vida e na minha profissão, mas com o adoecimento da minha mãe e o abandono da família, eu acabei conhecendo a realidade, né? E me tornando visível a ela, mesmo sendo invisível, né? Diante do mercado todo, do mundo todo. Então, foi daí que eu comecei a estudar, tentar entender e... junto com um grande amigo, que hoje é advogado do Jacintas também, Dr. Joseph Araújo, ele, atravessando a rua comigo pelo Ministério Público de Parnamirim, disse: por que você não abre uma OSC? E eu fiquei com esse sentimento, guardei,
E fui levando, né, tentando entender como isso ia reverberar na minha vida, porque um passarinho que está voando de uma hora para outra se recolhe e fica no ninho, né, 24 horas, só parede branca, só cuidados, só a solidão dentro do processo. Se não, tenho que fazer alguma coisa, né, não posso. Eu não é que eu não seja desse lugar. Esse lugar não é de ninguém dessa forma. Então, a gente começou a estudar, que foi logo no período da pandemia, e pesquisar muito. Então, a gente não encontrava nada, absolutamente nada. Qualquer coisa que você procurasse de estudo, você não encontrava na época. Isso era em 2020, foi logo próximo à pandemia. Então, eu disse, cara, vamos fazer. Vamos começar a construir. E aí as pessoas foram naturalmente se aproximando, né? Na hora que a gente vai mexendo no processo, vai conhecendo, vai estudando, você fala com um, fala com o outro, e aí quando eu olhei, tinha uma rede de apoio. E a partir daí a gente começou a construir, de fato, o Instituto Jacintas. Que maravilha. Quantas mulheres no Instituto Jacintas? Bom, hoje em atendimento são poucas, né? São 14 mulheres. É um processo muito difícil, o reconhecimento, o levante, né, que a gente chama. A gente fica muito tempo presa dentro de casa e para poder se expor é um processo. E isso tem que partir individual, né? É cada mulher que, na hora que ela se sente confortável, ela vai lá e começa a buscar os espaços que ela vai se sentindo segura para ir se levantando, para ir se reconhecendo, para se tornando forte novamente, né? Porque a gente vai perdendo um pouco a habilidade que a gente tinha de ser livre, né? Porque a gente está 24 horas olhando pelo outro. Então, assim, com esse processo, as mulheres começam a escutar a minha história, vai sentindo energia, uma vai estirando a mão para a outra, e assim a gente vai puxando uma, e aí começa o processo, né? Uma grande ciranda, eu costumo dizer. A gente vai se ajudando, né? Então, E como é que funciona na prática, assim, Bárbara, para quem ainda não conhece? Como é que funcionam esses encontros, esse pegar na mão? Como é que vocês fazem para se encontrar e desenvolver essas pessoas? Enfim, na prática, como é que você explicaria para a gente como funciona? Na prática, uma OSC que está nascendo há 3 anos, que ainda não consegue ser visível, então é o boca a boca. É o famoso boca a boca da vizinha, eu converso com uma, eu converso com amiga, e assim a gente vai trazendo as mulheres, né? A estratégia que a gente fez para o Instituto, no sentido de comunicação, foi disponibilizar as redes, né? Então, tem algumas mulheres que têm acesso, então elas convocam a gente, né? Solicita uma escuta. E é comigo que é feita essa primeira escuta. Então, é um diálogo informal, onde eu vou na casa delas, ou elas vão até a minha casa, a gente conversa, e assim vai se abrindo, uma conversa de cozinha, como dizia minha avó, né? A gente abre a porta, bota o cafezinho na mesa e começa a conversar. E a partir daí elas vão se identificando com a rotina do dia a dia. E é a partir desse momento que cria uma referência, né? Um cuidado ali entre a gente. E a partir desse momento elas vão se permitindo a conhecer uma psicóloga, se permitindo a conhecer assistente social, se permitindo a conhecer o jurídico. E assim elas vão criando um laço de segurança e aos poucos elas vão contando a história delas. E a gente vai ali numa ideia multidisciplinar horizontal. A gente faz estudo de caso e vai tentando encontrar caminhos para cada caso, né? Não existe nada, absolutamente nada igual. É completamente caracterizado por elas, né? Sim. Cada mulher traz a sua história e em cima disso a gente vai ou na Constituição ou com base mesmo nas terapias e no apoio da assistência. Eu queria muito saber, assim, Tana, foi ótima a sua pergunta, que eu também estava muito curiosa aqui saber o que o Instituto faz. Eu queria saber qual a missão de vocês, o que está, assim, enraizado, assim, o que vocês veem no futuro, que a gente vai conseguir fazer isso nesse tempo e para que público, assim, quem é que você quer resgatar dessa mão? Assim, o que o Instituto tá buscando mesmo? O Instituto hoje busca lei. Então, hoje a gente está construindo uma apresentação de proposta de lei. A gente vem se articulando junto com o Ministério da Mulher. Márcia Lopes vem nos ajudando, que é ex-ministra da Assistência. Então, junto com alguns assessores, que é o Dr. Hamilton Serighelli, que faz parte dos Direitos Humanos de Foz do Iguaçu, e Edna Vergara, que é assistente social, professora aposentada de Foz, né, da Universidade de Foz.
Então, a gente vem realmente batalhando para a construção de lei. Não existe política pública em nenhum aspecto, né? Em nenhum sentido. Seja um estacionamento de carro, porque minha mãe precisa ficar em casa, ela é idosa, e eu tenho o direito de estacionar meu carro para ir ao banco prestar um serviço que é para minha mãe. Sim. Então, desse ato, a um ato da vacina, por exemplo, que foi na época do Covid, minha avó acamada, 99 anos, Alzheimer, a gente não conseguiu levar a vacina até a casa dela e também não conseguiu vacinar a minha tia. Eu também não consegui levar a vacina até a minha mãe e também não consegui me vacinar. Então, assim, a nossa ideia é mobilizar, de fato, o Rio Grande do Norte para que ele seja a primeira cidade, o primeiro estado a ter um caminho, de fato, para as cuidadoras. Conheça a mulher cuidadora como uma Com função respeito. necessária, né, Eu social, né? eu acho que é uma questão de respeito, sabe? Sim. Quando a gente para avaliar um caso simples, que é um idoso de 77 anos cuidando de um de 99, a gente para pensar assim, poxa, o Estatuto do Idoso, se ele olha isso, é crime. Então, como é que isso passou por tantos anos desapercebido? Invisível, né? É uma violência que se naturalizou e a gente se acostumou com esse olhar, né? A gente, que eu digo num sentido de sistema capitalista, né? Eu não falo nem da mulher em si, porque a mulher está aí, comprovado, né? Se a gente for fazer os cálculos no PIB, a gente está dando aí rios para o Brasil, né? Então, por que isso não volta para os lares, né? Uma reestrutura das famílias, porque quem faz esse eixo somos nós, as cuidadoras, né? Então, é um pouco desse caminho que a Jacintas tenta mover, e pelo afeto, né? Que é a parte mais complexa, que trazendo isso para a prática, é uma narrativa jurídica, né? É muito difícil um juiz olhar um processo e entender o que a gente está escrevendo ali e pedindo esse direito, né? Que é o que a gente vem enfrentando hoje. São 2 recursos que eu coloquei no Estado, pedindo a indenização do meu tempo trabalhado como cuidadora e pedindo o direito de ter cuidado técnico na minha casa para minha mãe. Como eu sou filha única, né? Uma família monoparental, só sou eu e minha mãe. E houve um abandono da família, onde não existe hoje realmente ninguém. Se acontecer qualquer coisa comigo, são os meus amigos que recorrem, né? O Instituto Jacintas, ele virou minha rede de apoio. Então, eu tenho realmente uma grande rede de apoio dentro da OSC, que qualquer coisa que aconteça com Bárbara, são eles que chegam juntos, né? Então, a partir desse movimento, eu disse, vamos mudar, né? Quantas Bárbaras por aí, né? Pois é, e você sabe uma coisa que você estava tocando num ponto, né, sobre esse trabalho, e quando a gente estava falando, né, esse evento que eu participei no INSPER, justamente a gente discutia isso, quer dizer, o cuidado, ele é ao mesmo tempo trabalho e direito, todos nós temos direito ao cuidado, mas ao mesmo tempo ele tem que ser visto como um trabalho. E a GV fez um estudo e mostrou que 10,9 trilhões de dólares seriam adicionados à economia mundial caso os cuidadores ao redor do mundo fossem remunerados. E a GV também colocou que seria 1,9 do PIB em 2020. A gente está falando de muito dinheiro. E muita gente. Muita gente, né? muito Assim, dinheiro. A gente está falando de mulheres que não conseguem gerar a sua renda por estarem dedicadas ao cuidado. Perfeito. E muitas vezes não remunerado. Então, quer dizer, você deixa de fazer Produzir, de né? produzir, de fazer a sua renda para se dedicar a um trabalho que você não é remunerado por isso. Então, assim, de fato uma grande questão hoje. No mundo se discute, né? Hoje a gente estava conversando dizendo assim, finalmente parece que algo que é histórico está começando a ser visto pelas pessoas como um grande desafio. E é um desafio que coloca muito mais questões sobre as mulheres, porque elas herdam isso, né? É uma característica, né, inata. A gente já nasce para cuidar. Essa é a mentira que colocaram na nossa cabeça. Na nossa cabeça, né? mas
A gente Porque, tem essa assim, coisa da maternagem, né? Digamos assim, de acolher o outro. E quando vocês estavam falando, eu fiquei pensando, no direito de família, a gente já tem visto, assim, o direito das mulheres que casam e ficam em casa ou para acompanhar os maridos. Já está se discutindo essa coisa de ter esse trabalho de casa remunerado, né? Seja pelo cônjuge, enfim. Que ainda não é isso que a gente tem falado. Então, tem vindo no momento desse movimento também, tanto no direito de família, né? Trazer luz para essas pessoas que cuidam, independente da configuração que elas estejam, né? Você falou da sua família monoparental. E a gente lançar a luz para essas pessoas, para esses cuidadores. É muito interessante, né? Dar voz a isso, porque eu nunca tinha ouvido falar, né? Desculpe a minha ignorância, eu nunca tinha ouvido falar nesse movimento. Lógico que não ouvido falar no sentido dos cuidadores, das pessoas abdicarem de tudo para cuidar do outro, e que isso deve ser remunerado, logicamente. Mas, assim, eu nunca tinha ouvido falar num movimento que trouxesse a implementação de algo real, no sentido de ter direitos, né? De um projeto de lei mesmo, seja enfim, desse projeto embrionário de implementar algo para que isso fosse olhado como uma tarefa remunerada, né? Digamos assim, é muito legal ver isso, muito importante, muito potente esse movimento de juntar mulheres nesse intuito, né? E pegando esse gancho, o que é que você está esperando aí, né? Tem esse grande movimento interministerial para uma nova política de cuidados pelo governo federal no Brasil, que aí tem praticamente quase todos os ministérios estão envolvidos, né? Isso. A gente acabou de produzir junto, né, lá no INSPER, essa contribuição para essa política de cuidados, porque teve a chamada pública, né? Então, Isso. A participação, né? A gente acabou de enviar, acho que semana passada a gente enviou essa documentação. O que você está esperando dessa nova política de cuidados? Você está esperançosa? Como é que você está vendo aí? Bom, eu sou um pouco alvoroçada, eu acho que essa é a palavra. Eu tenho descoberto uma coisa que eu gostaria de falar aqui, mas que quem está me ouvindo não levasse para o pessoal, né? São realidades muito diferentes, né? O meu tempo e o tempo das cuidadoras é diferente do tempo do privilégio. Infelizmente, a gente tenta ter essa esperança chegou uma abertura, chegou um campo de estudo, chegou uma proposta que vai ser lançada em maio de 2024 para o presidente avaliar, mas um plano emergencial, né? Como pode nascer um plano emergencial? Porque a gente já tem um entendimento dos números, a gente já tem um entendimento que precisa fazer um novo recorte de renda das famílias, porque a partir do momento que você mexe com uma cuidadora, você mexe com toda a estrutura familiar, né? Aquela avó que cuida do neto, do bisneto, do filho. Então, assim, a gente gera o cuidado para aquela pessoa que a gente cuida e a gente gera a possibilidade dos nossos familiares saírem de casa para ir trabalhar. Então, é um duplo, né, presente que a gente dá para o país. Então, assim, eu acho que é muito lento o processo. Sim. Mas ficamos felizes por estar acontecendo, né? Por ter esse boom, né? Então, nossa, a cultura do cuidado começa a mudar, né? Começa a ter uma fresta de luz. Então, isso é importante para esse sentimento, que esse movimento ele possa, de fato, sensibilizar as pessoas para a gente poder olhar para dentro da nossa casa, né? Que eu acho que é o mais importante. A partir do momento que eu olho para dentro de Bárbara, eu consigo enxergar minha mãe bem, eu consigo enxergar minha família, eu consigo entender melhor nessa família como está sendo construída, para que a gente não vire famílias institucionalizadas, né? É triste a gente enxergar que o cuidado ele chegou nesse lugar, né? No número, né? Que mexe com a estrutura toda, mas que não tem uma devolutiva nem afetiva, né? Então, assim, minha esperança é que as pessoas comecem a enxergar, de fato, uma possibilidade de mudar em si, né? Porque se a gente for aguardar Brasília,
a gente já sabe a realidade do país, né? Agora que a gente está saindo de uma presidência que deixou bastante buracos, né? Então, como é que o presidente atual vai dar conta disso tudo, né? É muito dinheiro. Se a gente tem essa realidade que nós, mulheres, já estamos dando, né? Esse valor para a nossa terra, nossa, ainda está faltando? Então, como é que isso vai voltar agora para você mexer numa estrutura que mexe com todos? Então, assim, fico feliz, mas com esse entendimento, sabe? Eu acho que precisa consciência, não é só a compreensão, é você ter consciência. Quando a gente tem consciência, a gente se movimenta para essa consciência, né? E isso fica orgânico na nossa vida. Então, acho que é um pouco disso, sabe? Que eu realmente gostaria, porque é muito triste a gente olhar que a base, que é a família, ela não está atenta a isso. Né? Porque a partir do momento que a nossa família não está atenta, quem está lá no governo também pode ser da nossa família. Então a gente fica, será que ele está atento? Ele está indo trabalhar, mas será que ele está ainda atento do que está aqui dentro? Somos políticas públicas, né? A gente é o guia, né? A gente passou agora Natal, Jesus é o quê? Né? Não é a representação da institucionalização da religião, mas sim o movimento que o homem deve fazer para que ele possa ser exemplo. Então, acho que é um pouco disso, sabe? Que eu espero que o Ministério alcance e que as mulheres que estão chegando lá agora, principalmente as mulheres que são dos povos originários, né? Sim. Elas possam permitir esse entendimento, né? Do comunitário, do coletivo, né? Onde todos participam, onde todos ajudam, né? Eu acho que é um pouco disso, sabe? O coração precisa bater nesse sentido. Senão a gente vai ficar rodando no próprio rabo, mais uma vez. Isso tem muito a ver. Hoje de manhã, Samara, eu estava escrevendo um artigo sobre uma retrospectiva ESG, né? E aí falei muito do cenário global e o cenário nacional. E falei muito da questão de diversidade e inclusão, né? Que é um ponto muito nevrálgico do Brasil, né? Então, você tem um país continental de muita gente pobre, né? De muita gente em condições de vida muito adversas. Então, a gente precisa muito atuar no do ESG. E falando sobre isso também, trouxe luz também para a questão da saúde mental. Sim. Né? Porque eu entendo também que é um movimento, que é o meu próximo artigo, que são as perspectivas de ESG para 2024, que essa questão da cuidadora. Na verdade, a COP28 trouxe um pacto para 60 países em relação à mulher e às meninas. Preciso conversar com vocês, maravilhoso. Né? E aí ele traz uma questão do papel fundamental de transformação das mulheres, assim, o papel não, a missão das mulheres na transformação. E quando a gente conecta isso com os desafios de saúde mental, que também é uma perspectiva muito grande, inclusive do ESG para os próximos anos, né? Casado com a questão da cuidadora, né? Parece que a gente está vendo realmente um oceano azul de oportunidades e de que a gente precisa mergulhar mesmo, assim, porque a gente vai ter o número de cuidadoras aumentados em muito, né? Então, assim, porque as pessoas vão cada vez mais se afastar por conta das doenças de saúde mental e a gente vai ter mais mulheres que precisariam estar produzindo no mercado de trabalho, entregando e transformando a realidade social do país, presas aqui, né, numa questão de cuidado que às vezes nem é uma escolha, não é, Bárbara? Eu nem estou lá por escolha, é uma questão de necessidade ou de incapacidade mesmo de largar de mão daquilo. Mas é bem interessante que vocês foram falando aí, eu fui conectando tudo. Gente, retrospectiva 24 ou 23 de ESG, perspectiva do futuro, cuidado com o outro, né? Então eu queria saber como é que você vê essa questão do aumento dos casos relacionados com saúde mental e os desafios com o cuidar, né? Porque eu tenho certeza que os Jacintas devem passar já por esses desafios, né? Já devem acometer número crescente de mulheres que estão ainda mais dedicadas ao cuidar do outro. E cuidar, às vezes a gente também pensa no cuidado com o idoso, né? A gente tem mães agora que largaram tudo para cuidar dos seus filhos, né? Então, assim, e são abandonadas. Hoje eu estava vindo para cá e com uma pessoa no carro, disse, olha, minha filha está com uma filha autista, largou tudo com o marido para Santa Catarina, e o marido largou ela lá porque a filha nasceu autista e ela não tem como voltar, e ela está lá só cuidando da filha e tentando voltar. Quer dizer, olha o cenário que a gente está vivendo, né? E cada vez mais mulheres sendo cometidas por isso. Então, como é que você vê essa relação saúde mental e cuidado, e saúde mental da cuidadora também, né?
É bem delicado, né? Porque eu vejo assim, a sensação que eu tenho é que a gente tá todo mundo adoecido, né? Sim. Entrou num giro de adoecimento e de descuidado, talvez, com cuidado mental. Minha história começa pela saúde mental, né? Minha mãe foi internada no Severino Lopes e eu tive que ser internada com ela. Que é assim, foi a experiência mais inesperada da minha vida. E foi aí que eu conheci a saúde mental, né? Foi aí que eu entendi o que estava acontecendo, pelo menos aqui no estado. E a partir daí eu comecei a me movimentar e conhecer outras mulheres, mães de filhos autistas, filhos com esquizofrenia, Sim. elas contando a realidade e os abandonos. Então, assim, volta lá para aquela história, afeto. Eu acho que saúde mental é isso, é afeto, né? A gente opera pelo afeto. Então, se você adoece afetivamente, é uma cadeia, é um efeito dominó. E você já não tem uma política nacional que realmente seja rigorosa em realmente ficar atento, principalmente aos hospitais, a parte de medicamentos, os tratamentos, a sensibilidade e ver o quanto é importante um psicólogo ao lado da gente, independente de você estar adoecida ou não, ter próximo, né, um auxílio. Porque a gente vive numa sociedade de desigualdade social muito grande. Então você consome, mas você às vezes não para nem para entender o que você está consumindo. E é a partir daí que você vai acumulando os adoecimentos, né? Então, assim, é parar mesmo, não tem outra explicação para mim. É você parar e se aprofundar. Aproveitar que a luz chegou e olhar para ela e seguir em frente. Eu acho que é isso que a gente precisa fazer, sabe? E ter união. Porque sem união a gente não consegue estender a mão para ninguém. E ninguém vai conseguir estender a mão para a gente. E a saúde mental, principalmente aqui do Rio Grande do Norte, ela precisa de ajuda. A gente tem hospitais abertos, porque isso não era mais para ser permitido, que a gente tem uma lei. A gente vê nas ruas, muitas vezes, pessoas... O movimento Pop Rua é né? Que a gente acompanha e tem parceria com o Vanilson. E muitos casos de pacientes indo para o João Machado, pega medicamento, mas não tem acompanhamento médico. Quando você olha, misturou com a bebida, está solto na rua. E isso vai gerando uma bola de neve, né? Porque essa pessoa adoecida, ela volta para casa para a cuidadora, né? Então, aí começa o adoecimento para a cuidadora. Então, quando você olha, tá a cuidadora adoecida cuidando do subcuidado que está adoecido. Então, é uma bola de neve. Então, eu fiquei pensando também nessa questão. É um cuidado muito afetivo, né? Porque existe esse cuidado profissional. Daniele falou dos cuidadores de idosos, né? Assim, a gente vê muitos nossos avós, as nossas mães também saindo de casa para cuidar dos nossos avós já. E eu vejo em muitas famílias que ainda estão se priorizando a contratar cuidadores profissionais, esses cuidadores afetivos, que eu digo que são as famílias, né? E eu fico pensando como essas pessoas também se sentem melhor em serem cuidadas por pessoas próximas, da própria família, né? E faz muito sentido quando você fala de uma remuneração para isso, de uma regulamentação desse trabalho, porque a gente fica pensando, né? Quando eu tiver velho, eu prefiro que minha filha cuide de mim, né? Assim, ou alguém muito próximo. Lógico que tem um cuidado profissional e que também é necessário e que também precisa ser valorizado. Mas muitos idosos hoje só aceitam ser cuidados por pessoas da família, né? Eu tenho um exemplo disso, minha avó, que ficam revezando assim os filhos para não contratar pessoas. Existe a condição financeira de contratar, mas eles preferem entre eles cuidar porque são os últimos anos daquela pessoa que precisa de carinho, que precisa de afeto. Então, tem uma diferença aí, né, desse cuidado profissional e desse cuidado afetivo que a gente está falando aqui. Sim. Agora, você falava sobre união, Bárbara, e eu realmente acredito nisso, né? Eu acho que no Brasil, ou em países como o Brasil, não tem jeito. O primeiro, segundo e terceiro setores precisam se unir. Não adianta dizer que o Estado vai dar conta, tem a morosidade, tem a burocracia, tem um time diferente, né? O tempo deles é diferente, realmente. O tempo de Brasília não é o tempo de quem precisa para ontem, né? De algo. Então, primeiro, segundo e terceiro setores precisam porque a economia também precisa que essas coisas sejam sanadas. Os negócios precisam, a economia precisa. E a participação de entidades como a sua, né?
de institutos que consigam trazer soluções efetivas, né? A partir dos seus propósitos, a partir daquilo que eles vivenciam. E é uma série de fatores. E quando eu falo dessa união, é porque, por exemplo, no Brasil, 50% das mulheres que entram de licença maternidade são demitidas em até 2 anos. O número de abandono de mulheres pelos seus parceiros quando elas têm filhos, com qualquer tipo de problema. Aliás, quando ela tem filho, já é... Parece que é um problema. E esse abandono é ainda maior quando elas têm algum tipo de atipia, enfim, né? Com os seus filhos. Então, isso quando a gente está falando da maternagem. O último prêmio Nobel, né? Uma mulher lá de Harvard que demonstrou, 200 anos de dados históricos, que o abismo hoje no mundo do trabalho é quando a mulher decide ter o seu primeiro filho. Então, a gente vê que são muitos elementos, né, que precisam de um olhar. E eu via vocês falando e eu me lembrando, quando o meu avô adoeceu de câncer, pai do meu pai, quem cuidou dele foi a minha mãe, né, que precisou tirar uma licença não remunerada do Estado para cuidar do meu avô. Quando a irmã do meu pai, e aí a gente está falando de idosos mesmo, né, 90 e tantos anos, adoeceu, também foi a esposa né, que precisa cuidar do parente do seu marido, né? E quando meu pai estava com Alzheimer, que foi lá para minha casa, o meu marido, na época, cuidou dele 50-50, né? Até arrepia, esse movimento também, então, é um movimento geral, é um movimento da economia, é um movimento de costumes, de conscientização, é algo 360 mesmo, né? E que se a gente não tiver uma atividade educativa que mostre para meninos e meninas que o cuidado, né, precisa ser equilibrado entre as pessoas, né? de todos. É de todos. Se a gente não mostrar para as empresas que elas precisam abraçar essas mães e não demiti-las, né? Porque mães podem produzir brilhantemente, né? Quando a gente mostra para o Estado que é preciso olhar para essas mulheres cuidadoras que não estão gerando a sua própria renda, porque o Brasil precisa disso, o Estado também precisa disso. Então, todos esses olhares juntos é que vão trazer aí soluções no curto, médio e longo prazo, senão a gente não consegue sair desse 8, né? Precisa de uma manutenção real de todo mundo para poder nivelar, né? E também eu acho que aprender, né? Eu acho que está aí o desafio, né? É uma aula que talvez a gente passou por anos por cima dela. Tá aqui na nossa cara, em todas as famílias, em todos Estou quase chocada por isso. Eu tô chocada. Aqui, eu vou trazer só um número, que a gente está falando sobre questão de números um pouco, né? Aqui no Rio Grande do Norte, o IBGE 2013 saiu um dado de cuidadores remunerados, 23 mil em torno. E de cuidadores que não são remunerados, 95 mil. População idosa, 460 mil. Nossa. Então, assim, a gente está aumentando a estimativa de vida, naturalmente, idosos, né? mais idosos, mais pessoas precisando de cuidados, residenciais lotados, sem estrutura, sem nada, né, sem o amparo, sem isso que você trouxe, Tanda, da sua família fazendo, né, a logística que você trouxe, Samla. Porque, assim, precisa ter a família. Ter um cuidador técnico é necessário. Sim. Porque ajuda, porque adoece. Minha tia cuidou 15 anos da minha avó com Alzheimer. Mas é algo técnico, né? Isso, exatamente, é algo técnico. E também auxiliar a família quando precisa entrar com esse olhar mais técnico, né? Sim. Porque é um adoecimento ali acontecendo, né? Então, a gente precisa ter alguém também olhando pela gente, por trás, na hora que a gente está cuidando, né? E vice-versa. Então, assim, é urgente, né? Esse olhar. Ele Pra precisa ser ontem. urgente. A última coisa, assim, que eu sei que a gente já está indo... Mas esse tema é um tema que Nossa. ele é pulsante, é pungente e acho que mexe com todas nós. Mas a Think Yoga, que você conhece,
ela fala sobre esse adoecimento mental das mulheres, né? Fala. Inclusive de mulheres que perdem o sentido da sua própria vida, às vezes, porque elas estão ali somente para cuidar, mas as suas expectativas, Sonhos. os seus sonhos, todos eles Né? parados, estagnados e sem perspectiva de volta. Então, assim, o adoecimento mental é uma realidade cruel nas mulheres cuidadoras, né? Incrível. Cruel. Incrível. Que oportunidade a gente estar aqui nesse primeiro programa com você, Bárbara, falando com certeza para outras mulheres que também passam pelo mesmo, né? Então, esperava um pouco dessa conversa. E eu queria que Tanda falasse agora para quem cuida do nosso Conexão Mulheres Criativas, Ai, meu Tanda. Deus. Fala quem é que tem tanto peraí, afeto lembrei. pela nossa marca e cuida aí do Conexão Mulheres Criativas, É. são nossos parceiros e patrocinadores. Primeiro dizer a Bárbara, assim, antes de falar dos nossos patrocinadores, que foi uma oportunidade incrível, assim, para mim, enquanto pessoa, para as meninas, todas nós, e que eu quero conhecer o Jacintas mais de perto, quero conhecer o trabalho de vocês, saber mais no que a gente pode fazer enquanto sociedade para que o Instituto cresça, enfim, para que Conte conosco, né? Conte conosco, mas também conte com você que está aí assistindo. Isso. E que pode ajudar de alguma forma, seja com trabalho intelectual, seja com dinheiro, porque precisa, né? Escuta, enfim, né? A gente espera também que vocês consigam nos ajudar a ajudar. Fica aí as redes sociais, né, do Jacintas, para que as pessoas acompanhem. Os nossos patrocinadores: Governo do Estado, Fundação José Augusto, Lei Câmara Cascudo, Programa, né, Cultural Câmara Cascudo, Esterbom, Prefeitura do Natal, Programa de Djalma Maranhão, Unimed Natal, Consórcio Eldorado e os apoiadores que são a Fierne, Instituto de Radiologia, Empodera Academy, Harmony Harris, O Boticário, Caves Priorato, e quem quiser também nos ajudar ainda mais para que o nosso Conexão Cast, o nosso Mulheres Criativas cresça, estamos aqui disponíveis para recebê-los. Muito bem. Gente, a gente infelizmente tem que acabar esse episódio. Tem que acabar. Por conta do tempo. Mas assim, desde já, Bárbara, eu queria te agradecer muito pela sua vinda aqui. Te agradecer pelo seu trabalho, né? Pelo trabalho no Jacintas. Agradecer pela existência do Jacintas. Eu também não sabia que tinha um instituto que tinha essa, né? Quer dizer, eu estava ali estudando, pensando, eu não sabia nem que existia um instituto aqui no Rio Grande do Norte. É confuso até da gente entender no começo, porque assim, nossa, isso existe, né? Um movimento para dar visibilidade às pessoas que cuidam. Então, assim, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada por esse trabalho. A você, a toda a equipe, aos advogados, a todos os que fazem, né? Tentam fazer uma realidade melhor, transformar essa realidade que a gente tem aí. Obrigada de verdade. Eu que agradeço. Vida longa, né, Jacintas? Vida longa, Vocês Jacintas. alcancem a missão de vocês e contem conosco para chegar lá. Obrigada. E um feliz ano novo. Né? Para todos nós.